Olá, muito boa noite. Meu nome é Alexandre Kizes, sou diretor da PS Eventos Corporativos e da FESPA Digital Printing, que já tem sua data marcada para os dias 23, 24 e 25 de setembro no Pavilhão Azul do Expo Center Norte. É um grande prazer receber todos vocês aqui esta noite, que vamos falar sobre um tema tão importante que vem ganhando cada vez mais relevância, que é o gerenciamento de cores. Nosso convidado será o Marcelo Copete, da Easy Color, que já está aqui com a gente e vai poder compartilhar essa informação e essa experiência acumulada em anos de trabalho dentro desse foco, que é justamente o controle de cores, para que a gente possa ter cada vez mais eficiência, cada vez mais qualidade dentro do nosso fluxo de trabalho. Então eu quero perguntar se todos escutam bem, se está tudo certinho, porque daí enquanto isso já vou chamar o Marcelo aqui. Então vamos lá. Ok. Perfeito. Então já está tudo certinho. O Marcelo já está a caminho. Daqui a pouco a gente já está falando com ele aqui. Aqui está. Olá, boa noite, Marcelo. Como está? Tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo às nossas lives de quarta dentro do Instagram da FESPA Brasil. É um Muito grande obrigado. prazer ter você aqui, Opa, é um prazer todo meu. Você né? sabe que eu gosto muito de você. Ah, Esses dias obrigado. ainda Eu estavam me recibo lembrando dos meus demais. cursos de Photoshop, Já tem um tempo né? isso, né, cara? E daí eu cheguei assim, não, mas enquanto o Alexandre ensinava a manipular a imagem, eu sempre ensinava a parte da cor. Né? Eu era sempre, o meu treinamento de Photoshop que eu dava era sempre baseado em cor, já desde aquela Exatamente. época. Olha como os caminhos já estavam traçados desde sempre, né? Já estavam traçados desde sempre, é isso aí. Certo. Mas deixa eu fazer a apresentação formal para a gente oficialmente Por começar favor. essa noite. Primeiro, agradecendo por você aceitar o convite e apresentar a todos. Marcelo Copete, além de um grande amigo, como vocês viram, é especialista em gerenciamento de cores, processos gráficos e digitais. Atualmente é consultor para impressão digital e convencional na Easy Color, analista de sistemas, cursando a parte de MBA em gestão e trabalha há mais de 21 anos dentro desse ramo gráfico. Conheci o Marcelo já há um bom tempo, trabalhando ainda com PDF, cores, a gente teve uma história super legal. E o Marcelo hoje ainda é colunista, né, de várias revistas do setor, ministra treinamentos e palestras por todo o Brasil, focando essa parte de gerenciamento de cores, colorimetria, calibração fotográfica, monitores, e fala também sobre assuntos tão importantes como a questão de economia de tinta, otimização de fluxo de trabalho, e possui diversos cursos de especialização no Brasil e no exterior. Portanto, meu amigo, seja muito bem-vindo, né? Eu estava até pensando assim, comentei com você um pouco antes, quando eu conheci você, você estava em Curitiba, daí eu até pensei assim, falar, poxa, de Curitiba para Salvador, né? Quanta diferença pode ver. Eu estou em São Paulo, no meio do caminho, já está um friozinho hoje. Mas, na verdade, essa história é mais ampla, né? Ela começou em Salvador, foi para Curitiba e voltou para Salvador. É, né? E aí, conta um Na ve- pouquinho assim sobre sua vida, como é que você está passando por esse momento de home office, como é que está esse momento? Veja, eu morei em Salvador na década de 70, né? Uhum. Meu pai era militar e a gente veio para Salvador por conta da transferência do exército que teve. Aí a gente passou 11 anos em Salvador. Tá. Aí por conta da aposentadoria dele, ele tinha o direito de retornar ao local de origem, ele escolheu voltar para Curitiba, voltamos todos para Curitiba. É, mais tarde, a minha mãe se separou e ela veio para Salvador para morar num apartamento que ficou aqui, por conta de problemas de saúde, porque em Curitiba ela tinha diversos problemas respiratórios, e Uhum. ela tinha 7, 8 medicamentos que ela tinha alergia e tudo mais, então até que um médico chegou para ela e disse assim, ou você sai daqui ou você morre, e ela, opa! Por bem ou por mal, né? É. E aí, há uns 3 anos atrás, eu comecei a dar mais atenção a ela novamente, porque ela passou por uma fase difícil de doença, Uhum. e aí eu acabei estando cada vez mais presente até o momento em que eu decidi acabar vindo
estabelecer por aqui. Legal. Né? Então, foi uma reviravolta aí, né? Mas, e você perguntou também do home office, né? Cara, a gente está descobrindo uma série de coisas, né? Uhum. Eu diria, eu não sei quanto a você, mas eu me considero, você colocou aí, eu sou analista de sistemas, eu me considero um cara que lida bem com a tecnologia. Mas eu estou vendo que a gente, com o home office, na prática, a gente está descobrindo um universo de recursos que a gente não usava. Nem imaginava, né? Né? Então, tudo que dava para fazer atualmente pelo home office, as lives, os contatos e tudo mais, né? A gente não fazia. Né? Uhum. Até por uma questão cultural, né? Porque normalmente o cliente quer que você vá lá na empresa dele, quer que Tomar um você vá café, lá, conhecer, né? apertar a mão. Isso, né? Daí ele quer mostrar a empresa como é bonita, né? E isso, na verdade, eu vejo que o home office, eu ainda estava falando agora há pouco, catalisou uma série de coisas e coisas que eram para acontecer daqui a 3, 4, 5 anos caíram no nosso colo de uma vez, Uhum. né? Então, realmente mudou da água para o vinho, a gente está se reinventando, né? Depois até vou dar uma deixa aí contigo. Legal. É uma coisa que a Easycolor vai começar a fazer agora, justamente já pensando em momentos pós-Covid, ou na verdade até momentos Covid, né? Porque a gente não sabe quando isso vai acabar. E a realidade ela vai se moldando a cada dia, né? Eu falo que o ditado de um dia de cada vez nunca foi tão real na vida de todos nós, né? Nunca foi tão válido. Então é um momento de extremo aprendizado, onde nós vamos aprender a lidar com essas novas tecnologias, com as situações que vão sendo colocadas e com isso criando novas oportunidades, né? E eu acho que esse Isso. é o momento que vai ficar por muito tempo, a gente vai ter muito para levar dentro dessa bagagem, né? E Uhum. aproveitar que a gente está falando de conhecimento, vamos direto ao assunto, né? Essa parte de gerenciamento de cores já é algo extremamente hoje difundido dentro do país, apesar de não ser tão utilizado, né? Eu comento que assim é muito comum às vezes numa conversa falar, pô, e aí, você conhece gerenciamento de cores? As pessoas, cara, eu tenho uma boa noção e tudo mais, mas você usa realmente? Daí fica sempre uma dúvida, né? Então vamos começar Aham. pelo básico, assim, o que consiste realmente o gerenciamento de cores? Veja, o gerenciamento de cores, ele é uma ferramenta, como você falou aí, eu estou fazendo MBA em gestão, então, cada vez mais eu tenho falado em gestão. O gerenciamento de cores hoje eu quero tratar mais como ferramenta de produtividade. Quer dizer, Uhum. a gente sempre teve esse discurso técnico. Né? Quer dizer, Certo. gerenciamento de cores é importante, você vai ter a sua cor melhor, né? Você vai ter um trabalho mais adequado, você vai ter melhor satisfação do cliente, mas o empresário sempre viu como aquela coisa assim, isso aí é coisa que o técnico está falando e a gente não precisa, na verdade. Ele está querendo empurrar para a gente. Tá. E agora, o que eu estou fazendo desde o final do ano passado para cá vamos falar de gestão. E o gerenciamento de cores se encaixa nisso como uma ferramenta. E o que Uhum. o gerenciamento de cores faz? Na prática, vamos usar uma frase que se usa muito em gestão, que é tudo aquilo que você não mede, você não gerencia. Exatamente. Tem que ter Né? métrica e métricas bem definidas. Isso. Então, se você quer produzir com volume e baixa ociosidade de máquina, você quer ser uma indústria, você quer rodar a todo vapor, o que você faz dentro da sua empresa? Você estabelece métricas, você Aham. estabelece normas, você estabelece parâmetros. Tudo isso o gerenciamento de cores usa em cores. Né? E a grande dificuldade da qualidade também é a dificuldade do gerenciamento de cores. Tá. A qualidade tenta mensurar aquilo que é subjetivo. Porque muitas vezes você chega na indústria
e você apresenta duas peças prontas e você pergunta para o cara, qual das duas está boa? E daí um diz essa, o outro diz essa. Ou ainda, os dois dizem, não, as duas são boas, só que com diferenças visíveis. Exatamente. Né? Então, isso não é um processo de produção efetivo. Se você quer realmente fazer com que a sua empresa trabalhe de forma a produzir o mesmo resultado sempre, isso é extremamente importante. Uhum. Eu estava numa outra live agora há pouco, e a gente estava falando sobre e-commerce, Tá. e, veja, a realidade hoje as nossas tiragens estão sendo cada vez menores. Uhum. Até para atender uma demanda de personalização, que é justamente uma característica proporcionada também pelo digital. Exato. Né? E aí, na prática, o que a gente vê? As empresas estão personalizando mais, só que dentro dessa personalização você não muda tudo. Você muda características. Exato. E aí, ele diz assim, agora eu preciso de um lote de 100 peças. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, quando o estoque dele estiver chegando no final, ele vai te pedir outras 100, 200 peças. E aí vai chegar, inclusive, o momento da verdade, porque ele vai comparar os 2 lotes. E aí ele vai dizer, olha, você não está me entregando a mesma coisa. Uhum. Como é que eu vou entregar isso aqui para o meu cliente? Exato. Né? Sabe? Então, fica cada vez mais clara a falta de qualidade. E se você não consegue ter uma constância no processo, você não tem qualidade. Você sabe que, assim, quando a gente fala de cores, como você falou, né, em muitos momentos a cor é extremamente subjetiva. Por exemplo, quando a gente pensa, por exemplo, num vermelho, e fala, vamos pensar no vermelho e numa referência. Então a gente poderia falar, por exemplo, o vermelho da Coca-Cola, que é um mega ícone que a gente tem dentro do mercado. O vermelho, por exemplo, que a gente tem do cartaz da Easy Cola, mas vamos pegar como referências de memória. Coca-Cola e Ferrari. Ambos são vermelho. Sim. Mas necessariamente não o mesmo vermelho. Então daí, automaticamente, eu só consigo garantir isso uma vez que eu tenho esse processo de mensurar. Né? Ou seja, tem uma característica que eu posso ir lá e ter essa certeza. E por outro lado também a gente tem uma outra vantagem quando a gente começa a pensar no fluxo de trabalho, que as grandes marcas, e se eu quiser realmente atender as grandes marcas, eles já passam características onde eles falam, olha, a minha cor tem essa especificação. Então, exatamente. Aqui eu acho que a gente deu brecha para 2 coisas. Primeiro, tirar a subjetividade com essa questão de às vezes a gente pensa num vermelho e numa referência e quando a gente vai analisar são coisas diferentes. E você só consegue ter a métrica nesse ponto. E a segunda, por mais que eu dei um exemplo grande, falando, sei lá, vamos entrar numa grande marca e tudo mais, a gente não pode esquecer também da questão que você mesmo colocou, das pequenas tiragens, onde o cliente chega lá e fala, poxa, eu preciso de dar 10 cartazes. E daí amanhã, é a mesma loja, ele vai fazer uma outra campanha e precisa de mais 10. E ele quer ter certeza que o logo dele está sendo reproduzido corretamente, que é a identidade da marca. Então, não necessariamente isso é uma demanda só de clientes grandes. Veja, eu te diria o seguinte, para os clientes grandes, é quase que a gente chover no molhado, né? Já é um padrão, né? Daí você chega e diz, você vai pegar duas caixas de sabão em pó e vai colocar lotes diferentes no supermercado e vão ter cores diferentes. Né? A cor fala tanto para o cliente que é capaz de você dizer assim, espera aí, esse produto não é bom. Se eles não conseguem fazer a embalagem igual, ou às vezes é falsificado. Quer dizer, veja a que nível a cor chega a levar a imaginação do cliente, né? Intuitiva, percepção. Não, e muitas vezes são coisas subliminares, que o cara não tem nem noção na hora que ele realmente faz essa conexão, mas ele faz essa conexão e ele vai para outra marca e pega outra marca. Exatamente. Né? E daí assim, a gente... Sim, desculpa, pode... Não. Aí, o que eu vejo também quando você fala em clientes menores, né, ou até mesmo os clientes grandes, veja, se a gente for pegar uma fatia do mercado, e for pegar todo o mercado e for pegar qual é a fatia que atende os clientes grandes,
é uma fatia pequena. Uhum. A gente precisa pensar que, para a gente trabalhar no mundo real, 90% das empresas são pequenas e médias. E aí, o que você precisa? Você precisa fazer com que a sua produção saia certa o tempo todo, né? E que você consiga produzir sem parar. Se você hoje consegue ter tiragens maiores, né? Uma quantidade de produtos produzidos de uma vez maiores, realmente, você precisa cuidar da sua qualidade. Por quê? Porque e você já faz uma parte de uma elite, você vai ter que cuidar porque você vai ter que intercalar tiragens maiores com produtos pequenos. Uhum. Né? E você não pode dizer assim, não, eu só faço certo aquele e esses aqui eu faço de qualquer jeito. Não, de forma alguma, porque ou você tem qualidade ou você não tem. Não existe assim, tem dia que eu imprimo bem, tem dia que eu imprimo mais ou menos. Né? Exato. E é justamente isso que nos leva a esse próximo passo, que eu acho que é assim, por exemplo, a gente comentou, o gerenciamento de cores, ele é uma ferramenta técnica porque ele permite a aplicação e o controle imediato, medir o que acontece dentro do ambiente de impressão. Mas eu acho que mais do que isso, hoje ele começa a ser uma ferramenta aplicada ao negócio, que é o tema da nossa live de hoje, inclusive. Como você falou, você está se especializando em gestão. Hoje eu acho que você não consegue mais falar de gerenciamento de cores só do lado técnico sem falar de gestão. Não consigo. Eu estou fazendo parte de um grupo que a gente vai conseguir, para esse ano, trazer grandes novidades em termos de conhecimento para o mercado. Você que faz treinamento, você vai gostar disso. Então, são informações realmente novas, a gente está trabalhando. Veja, graças à Covid, a gente está fazendo uma bateria de testes que a gente jamais faria em tempos normais. Uhum. Né? E aí, na prática, a gente vai conseguir trazer informação de qualidade e nova, informação que não tem no mercado. Né? Então, falar em cor me dá prazer, me dá... Né? Tem o Bravo aí falando em sexo de adolescentes, é mais ou menos por aí o negócio. Então, realmente, tecnicamente é necessário, mas não consigo mais falar sem gestão, né? Porque já eu pego e começo a fazer um histórico mental, uhum. E eu vejo que, assim como a cor, as minhas consultorias já há muitos anos, eu sempre entro no cliente e eu olho o negócio dele. Ainda hoje eu estava falando com um ex-cliente que, quando eu fui na empresa dele, ele me contratou para fazer um levantamento de cenário. Tá. Para verificar, né? Eu preciso do gerenciamento de cores, eu preciso que você venha e você me diga a lista de equipamentos que a gente precisa, tempo de treinamento e tal. Aí eu fui, passei 2 dias na empresa, ele chegou assim, não, fica um terceiro para fechar do jeito certo. Eu cheguei, beleza. Eu entreguei para ele tudo o que ele pediu e ainda eu fiz um levantamento de problemas entre funcionários, entre setores. Eu fiz uma análise muito geral. Mais ampla, então. E ele, na época, chegou assim, Marcelo, eu te pedi um levantamento, um orçamento de gerenciamento de cores e você veio aqui e me deu um raio-x da sua empresa. Então, na prática, hoje, fazer um MBA em gestão acaba sendo o caminho natural. E não consigo mais falar sem pensar em negócio. Uhum. Outro dia, a gente estava falando, por exemplo, em economia de tinta. Daí eu cheguei assim, tá, e por que você vai trocar de tinta? Se você vai trocar de tinta, você tem que trocar pelos motivos certos. Claro. Eu tive fazendo uns cálculos, daí a gente entra e começar a fazer conta e tudo mais, por conta da gestão. Veja, numa impressão digital, o valor da tinta é de 1,5% a 5%, 6% do valor do produto final. E é um dado que pouca gente deve ter, né? Quanto mais caro for o seu produto final, menor é o impacto da tinta no seu custo final. Tá. Quer dizer, aquele 1,5%, 2% é justamente quando você vende muito bem. Quando você vende o diferenciado. Aí o cara diz assim, vou trocar de tinta. Mas ele troca sem critério, ele não olha se a tinta, na verdade, gasta mais ou não. Para você ter uma ideia,
com esse grupo, a gente está montando um relatório que a gente vai soltar para o mercado, em que a gente vai conseguir imprimir um target com 2 tintas, eu já estou falando demais, ó, imprimir um target com 2 tintas e servir o relatório de apoio à decisão para ele. Olha que incrível. Porque daí você vai conseguir identificar qual tinta rende mais. Porque uma coisa é você pensar custo por litro. Isso. E outra coisa é a gente pensar em termos de produtividade. O quanto rendeu esse litro, que é a questão da cobertura. Historicamente, o que a gente diz que é mais caro na tinta? Pigmento? Pigmento. Quer dizer, quando ele pegar e imprimir os dois, ele não vai precisar colocar a tinta mais do que uma vez na máquina dele para já ter um norte se aquela tinta vale a pena ou não. Porque, por exemplo, a tinta pode ser mais barata o litro, né? Exatamente. Agora, ela pode ter que ter um corte de tinta superior. Quer dizer, você vai colocar mais tinta no teu suporte para poder fazer a mesma impressão. Uhum. E aí você está gastando mais tinta de novo. Quer dizer, a economia na prática não se aplica. Isso a gente não tá. É legal a gente comentar aqui para todo mundo que isso a gente não chegou nem na questão ainda da otimização de tinta, que é possível em alguns softwares, como o Marcelino colocou, alguns RIPs hoje fazem esse tipo de processo de você ter otimização. E a gente não está falando aqui de otimização, a gente está literalmente falando do desempenho da tinta. E daí, uma vez que você encontra a tinta com um bom desempenho, que ela consegue, né, ter um volume de impressão maior, aí sim a gente entra com novas ferramentas de gestão para falar assim, tá, agora eu poderia ter otimização. Então, olha o quanto a gente pode evoluir dentro desse assunto, e daí já pensando, aplicado ao negócio, porque a gente sempre pensou, e essa é uma visão que eu tenho, eu quero que a sua visão nisso, que é, primeiro, o gerenciamento de cor, pelo lado técnico, me permite confiança, repetição, garantir para o cliente que eu estou entregando um trabalho correto. Hoje, amanhã, daqui uma semana, um mês. Então, eu tenho consistência dentro desse fluxo. Então, esse é o primeiro lado que a gente tem do gerenciamento de cores, que é esse lado técnico. O segundo, que daí quando a gente começa a pensar no modelo de gestão, uma vez que eu tenho o controle mais preciso, ou seja, eu tenho o fluxo na mão, eu consigo fazer com que eu imprima hoje, semana que vem, sem ter que ficar fazendo testes o tempo todo e desperdiçando material, hora máquina, hora homem. Então, com isso, minha máquina se torna mais produtiva. Eu tenho mais tempo de produção, automaticamente eu tenho uma empresa mais lucrativa. Veja, voltando à gestão, quer dizer, quando a gente está falando de tinta, justamente, é justamente nessa ideia. Porque, por exemplo, quando você está fazendo a análise de tinta, naquele relatório, por exemplo, um outro dado que a gente vai conseguir é te dizer, por exemplo, se aquela tinta é capaz de atingir aquele vermelho que você quer. Uhum. Porque outra pegada da tinta pode ser que você não consiga atingir aquelas cores que você espera. O gâmut que você espera, perfeito. E aí, uma das coisas que eu falo para o pessoal é, você vai trocar de tinta para quê? Para você poder vender um produto mais caro, para um produto com valor agregado melhor para o seu cliente, esse é um bom motivo. Uhum. Né? Agora, é interessante a gente pensar também que, quando a gente está falando como indústria, como negócio, a gente está falando em tempo de máquina rodando. Né? Normalmente a gente usa um termo OIE, em que a gente cruza informações de tempo de máquina parada e tempo de máquina rodando. Né? Perfeito. Então, é muito interessante que a gente pensar em gerenciamento de cores, que a gente vai conseguir fazer os ajustes necessários. E veja, gerenciamento de cores é algo que você, uma vez tendo na cultura da empresa, você acertar uma nova lona que você comprou, e daí você comprou essa lona porque era mais barata, ótimo, sem problema. Mas faça o gerenciamento de cores e acerte o processo com ela. Porque daí você vai começar a fazer toda a sua impressão, todo o seu trabalho da maneira correta, sem você ter dor de cabeça, sem você ter desperdício, sem você ter que ficar jogando material fora. Né? Porque tudo isso vai estar
adequado, vai estar parametrizado e vai estar previsto. E você vai saber como fazer. Uhum. Né? E um outro detalhe muito importante é, a minha máquina precisa estar rodando? Precisa. Como é que eu reduzo o meu tempo de acerto, o setup dela? Com gerenciamento de cores. Quer dizer, o que é um setup longo, principalmente na impressão digital? É tentativa e erro. Não tem outra coisa. Se você chega numa offset e você diz que o setup foi longo, eu tive que limpar a rolaria. Você vai dizer que setup em impressão digital é o quê? É tentativa e erro. Isso quando o pessoal não faz a alteração no RIP. Né? Então, ou seja, mexe alguma configuração dentro do arquivo pelo RIP, só que daí vamos supor que na repetição do trabalho é um outro operador. Isso não fica registrado em log. E Não. daí não acerta. Não. E cá entre nós, mesmo que estivesse no log, vamos falar aqui sem o pessoal ouvir. Se tivesse no log, não iam olhar o log. Exatamente, também tem essa, né? E daí, até aproveitando que está aberto aqui, estão surgindo as perguntas, eu estou acompanhando aqui, então, duas perguntas foram interessantes. A primeira delas é essa questão que foi do Cores Gráfica, pensando do gerenciamento de cor para a empresa pequena. Porque às vezes o pessoal fala, não, então quer dizer que quando eu for grande, isso é um item necessário. E uma frase que eu aprendi é, se você quer ser grande, o seu comportamento e as coisas que você precisa fazer, elas precisam se mudar desde já. Porque se eu sempre pensar pequeno, eu nunca vou ser grande. Então, primeiro ter esse movimento. Mas o principal é, serve para qualquer empresa, médio, grande, pequeno? Essa é a primeira pergunta. Né? E daí, na sequência, foi colocado aqui também, até já, o Bravo colocou aqui justamente essa questão, a gente está falando de flexo, estamos falando de offset, e eu acho que assim, o gerenciamento de cor, ele atende a flexo, ele atende a offset, ele atende a comunicação visual, ou seja, onde você precisa da métrica, isso pode acontecer. Então, essa é a característica. Então, falando sobre a pequena, média e grande empresa. Veja, deixa eu só dar uma palha aí. Ele está falando em impressões analógicas, né? Hein? Então, ele estava falando em impressões analógicas, offset e tudo mais. Essas empresas, elas já têm o gerenciamento de cores como uma parte da cultura. Elas sabem que precisam fazer. Se elas não fazem, é por uma falha de visão de gestão. Né? Legal. Impressão digital tem diversos benefícios do gerenciamento de cores, justamente pelo que eu estava falando. Quer dizer, normalmente, o que vai ser um tempo de setup grande da sua máquina numa impressão digital? Cara, você vai colocar o suporte lá e vai imprimir. Ponto. Você não tem que ficar fazendo grandes ajustes nem nada. Né? Eu vou pegar a amostra do cliente aqui, agora vou tentar chegar na cor. Isso é um setup grande. Né? Então, tem tudo a ver. E gerenciamento de cores, na prática, ele atende o que você imaginar. Eu normalmente digo assim, você acha que a mortadela chega na cor certa na tua casa todas as vezes porque os porquinhos são todos iguais? Não! A gente tem padrão para batata frita, a gente tem padrão para doce de leite. Perfeito. Gerenciamento de cores se aplica a qualquer área que você precise. Gerenciamento de cores se aplica a vídeo. A gente pode calibrar as câmeras de vídeo. A gente tem tido ferramentas de 2, 3 anos para cá para calibrar vídeo que o cinema tá usando para poder calibrar as câmeras e ter resultados iguais, eles diminuírem tempo de edição. Ou seja, produtividade. Processamento, produtividade. O que tem impacto direto, daí a gente começa a falar em um monte de coisa. Em tempo de entrega ao cliente. Lucratividade. Né? Prazo. Né? E daí, quando a gente fala em tudo isso, agora eu volto para a sua pergunta, eu diria assim, gerenciamento de cores, na prática, ele serve para qualquer nível de empresa. Eu concordo plenamente quando você diz que se você quer ser grande, você tem que pensar como grande. Né? Então, todo mundo que quer ser grande, e se a gente for fazer uma
uma análise de quem teve sucesso para chegar lá nos grandes, foi percorrendo a trilha dos grandes. Ele olhava o que o grande fazia e dizia assim, eu tenho que fazer igual. Uhum. Ah, o grande faz, eu também faço. É claro que o grande vai investir num gerenciamento de cores, uma fábula quando olhado pelo pequeno, né? Mas é tudo relativo a faturamento e tudo mais, quer dizer, é uma questão de ROI, de retorno de Claro. investimento, né? Mas o pequeno, é interessante notar que quando a gente fala em qualidade, o primeiro salto de qualidade é onde você não tem nada de medição na sua empresa. A partir do momento em que você começa a fazer as medições na sua empresa, né, o salto de qualidade, você aumenta de 50% a 60% a sua qualidade de imediato. Caramba, na primeira Com etapa. ações pequenas. Né? Então, se você começa a fazer um gerenciamento de cores, mesmo com equipamento mais barato, mesmo com equipamento usado, né? Com uma solução que não tem todos os recursos, mas é uma solução que começa a estabilizar o teu processo e, principalmente, ele vai começar a te dar retorno em fôlego na sua margem de preço, na sua margem de lucro. Aí você vai chegar e vai começar a dizer assim, cara, agora eu tô voltando a trabalhar melhor, estou começando a ter lucro de volta. Uhum. Né? E aí começa a se capitalizar e vai ser natural que uma hora ele diga assim, olha, agora eu não quero, eu sei que eu estou perdendo aqui, aqui e aqui, e vamos analisar o próximo investimento para a gente poder dar mais um salto de qualidade. E vai daí, ponto a ponto subindo. exatamente, é uma questão de aprimorar constantemente, né? É uma cultura que a gente vai criando. Mas eu acho que é uma cultura que ela é muito interessante porque ela é baseada em fatos e não em acho que estamos melhores hoje. Não, nós sabemos assim, você consegue ter métricas. Não, eu desafio a um impressor, principalmente a um empresário, colocar um quadro de acompanhamento ao lado da máquina. E dizer para o impressor, dizer assim, olha, você vai marcar aqui, e estou te garantindo que isso não vai ser usado contra você. Eu quero saber como a máquina funciona. Coloca começo de trabalho, começa o tempo de setup do primeiro trabalho, quanto tempo foi, ela parou porque a bobina enrolou, eu tive que parar para entrar com um trabalho que um vendedor chegou e veio dizendo que era urgente. E agora eu tive que parar e fazer de novo a limpeza na cabeça, porque começou a riscar, porque a minha cabeça de impressão está com falha. Quer dizer, se ele começar efetivamente a medir isso, a colocar na ponta do papel, do lápis, e depois transferir isso para um gráfico e começar a fazer isso por semana, por mês, ele vai começar a descobrir coisas sobre o processo dele que ele jamais imaginava. Aí ele vai chegar assim, eu imaginava que a minha máquina ficava parada por tal razão. Agora eu sei que eu perco muito mais tempo trocando de mídia e fazendo setups diferentes do que propriamente produzindo. E daí... Então, ele começa a tirar as suas próprias conclusões de dentro dos números. Então, se você não medir, você nunca vai ser grande. Se você não medir, você não vai conseguir melhorar. Você não sabe aonde colocar esforço para melhorar. Exatamente. E até uma pergunta que veio aqui bem interessante foi justamente essa questão de trabalhar com mídias diferentes. Porque às vezes, dependendo do material ou do trabalho que eu vou pegar e tudo mais, eu preciso de mídias diferentes nesse momento. E é justamente onde o gerenciamento de cores, ao invés da gente ficar naquela tentativa e erro, ele permite ser extremamente assertivo. Veja, quando você troca de mídia, e vamos lá, eu já falei aqui em suporte, eu não falei em mídia. O porquê que eu tenho usado o termo suporte? Eu te diria o seguinte, mídia já não cabe mais na impressão digital. Porque hoje a gente pode imprimir em qualquer coisa. A gente está imprimindo em cerâmica, a gente está imprimindo em vidro, 90% em metal. da cerâmica é impressa digitalmente.
sabe? Então, não cabe mais o termo mídia. Seria essa mais ou menos a ideia. Mas, o que acontece? Quando você troca a cor do papel, não é só a cor do papel que você está trocando. É a resposta daquela mídia a a colocação da tinta. Uhum. Então, na verdade, você está trocando o resultado em todas as cores. Né? Agora, você acha que... eu acho que a mídia é mais amarelada. Basta ir lá na curva do amarelo e baixar o amarelo. Não vai, não acerta. Porque você tem toda uma curva espectral que tem que ser respeitada. E aí, eu não diria nem ser respeitada, porque daí o pessoal acha assim, não, é técnico. Não. Se você mexer no amarelo, o que vai mexer com o amarelo? Vai mexer o teu verde, vai mexer o teu vermelho, vai mexer o teu cinza, vai mexer o próprio amarelo, né? Vai mexer o azul. Pô, mas o azul, claro, como é cor oposta, se o amarelo estiver mais fraco, mais forte, ele escurece o azul, ele limpa o azul. E aí você diz, não, eu cheguei na cor. Quer dizer, não é respeitar. Cara, vai dar erro. É isso que acontece. Né? E aí, eu diria assim, você pega hoje, a gente vai falar muito esse ano em ISO 15339. Legal. Ela é uma ISO definida para a área de impressão digital. É uma nova situação para você chegar e dizer assim, olha, eu vou trabalhar em cima da impressão digital e atingir padrões. Perfeito. Né? Hoje se fala muito em ISO 12647, mas ela é muito específica para a impressão analógica. Uhum. Né? A 15339 tem métodos para fazer com que o cinza, e aí vem dos nossos tempos de Photoshop lá, o cinza é o ponto nevrálgico de todo o sistema colorimétrico. Claro. É onde a gente mais percebe variações, é onde a gente consegue saber se está balanceado ou não está balanceada o conjunto de tintas. Sempre que a gente acertou o cinza, desde quando... É bom não falar em datas, né? Desde que a gente acertou o cinza, tudo se arrumava. Então, hoje em dia, a gente, usando a ISO 15339, fazendo um balanceamento de cinzas correto em qualquer mídia, inclusive os resultados entre os diversos tipos de suporte vão ser muito mais coerentes. Exatamente. É claro que você vai ter variações. Eu vou imprimir em cerâmica, ele não vai te dar a mesma saturação que imprimir num adesivo de alta qualidade. Até porque a gente tem as limitações, né? Por exemplo, como você falou, né, do próprio suporte, da tinta que a gente está utilizando, porque, por exemplo, já vieram as perguntas, que nem a questão da aplicação hoje na impressão digital têxtil, do gerenciamento, e até aqui, se existe uma forma até de comprovar que atingiu o gamut máximo. Então, ou seja, cada perfil que você vai levantando, ele faz uma descrição de um universo de cores. Cara, eu falando de cor, eu pareço você falando de Photoshop. É louco, né, cara? É um vício, cara, meu Deus. Eu tô entusiasmado. Então, tô com inveja agora. Eu tô entusiasmado com esse relatório que a gente está montando. Que legal, tô porque, curioso. Cara, com coisa relativamente simples, você consegue usar a matemática e você consegue responder isso sem você ter que ficar rodando uma semana com a tinta. Caramba. Sabe? Então, a gente consegue saber se você consegue atingir ou não. A ISO 15339, por exemplo, ela tem 7, eles chamam de CRPCs, né? Que são caracterizações de situações de impressão. Ponto. Eu consigo colocar nesse gráfico e saber até onde eu vou conseguir atingir com essa tinta. Né? E aí, justamente, o pessoal falou em sublimação, em área têxtil. Agora, essa semana, inclusive, a gente está fazendo testes para a gente poder desmontar o quebra-cabeça do que acontece a tinta quando você está exagerando. Porque, simplesmente, o pigmento queima, a tinta fica suja, você degrada a tinta. Então, não é necessariamente você deixar mais tempo na prensa ou na calandra que vai te deixar uma cor mais forte. Muitas vezes você precisa reduzir a tinta para você chegar no melhor resultado. No melhor. E aí entra a economia de tinta, entra melhora do processo, você tem cores mais saturadas.
A área têxtil, em muitas partes dela, precisa de cores saturadas. Você pega toda a parte de esportes, o que exigem é cor saturada. Só que daí ele tenta fazer de maneira errada, com excesso de tinta, sem fazer medição, e aí ele fica perdendo horas. A gente está O montando que é um ROI. desperdício no final, né? Tem um É, impacto direto no planejamento, no negócio. a gente está montando um ROI para gerenciamento de cores. Uau! A gente está fazendo primeiro o ROI do cliente para saber qual é o preço de venda dele. Para a gente não pegar dados errôneos no meio da história. A partir desse ROI que a gente faz com ele, a gente pega dados para a gente poder mostrar em quanto tempo o gerenciamento de cores se paga. Tem algumas situações em que, com produtos de valor agregado maior, a gente vê que tem, às vezes, com um trabalho, com Caramba. 3 trabalhos, com erros, você paga, porque você não coloca na conta que você ficou... Nós temos um case de um cliente que a gente viu, ele ficou o dia inteiro tentando acertar a impressão da lona, em um trabalho de R$ 700. Putz, grilo. Ele passou o dia Pagou para inteiro e não trabalhar, acertou. né? Não, a gente colocou na ponta do lápis, ele gastou R$ 4.000. Que Por quê? loucura. Porque ele ficou tentando, ele desperdiçou tinta, material, e o dinheiro que ele deixou de faturar com essas 8 horas de produção chega a R$ 4.000 em um trabalho que ele queria ganhar de outro que ofereceu a R$ 200 a mais. Quer dizer, se ele não faz certo da primeira vez, e daí o Lean está entrando... ele já entrou em grande parte da indústria, Claro. e eu estou falando bastante em Lean também. Quer dizer, o que é? Você fazer certo da primeira vez. Uhum. Você fazer esses ganhos de produtividade, justamente na primeira etapa, você implementando métodos na empresa em que você coloque pequenos controles de correção de trajetória antes de você chegar lá na frente e dizer que está com problema. E claro Eu que... recebi... Não, é assim, pode concluir, desculpa. E essa semana eu recebi a ligação de um cliente dizendo assim: cara, eu preciso acertar o vermelho do saco de batata, de cebola. O cliente do saco de cebola é muito chato, ele precisa que esteja na cor certa. Aí o gerenciamento de cores serve só para impressão? E o que é legal, o gerenciamento de cores vai acertar isso e muito mais. Porque no final, ele vai alinhar a empresa e vai ter uma mudança direta na cultura da empresa. Sabe um detalhe importante que esse cliente está querendo pegar? Uhum. O insumo que chega para ele. Porque o fornecedor dele garante que está entregando a matéria-prima sempre igual. Legal. O erro é sempre dentro da sua empresa. Não fui eu que errei. E aí ele engole o prejuízo junto. Por quê? Porque ele não mede. Porque ele não controla. E a partir do momento que você tem isso com dados específicos, pronto. Repetição, controle, eficiência, você consegue identificar todos os processos dentro da empresa, tem essa mudança cultural, e é uma coisa interessante que é um caminho sem volta quando a gente fala de gerenciamento de cores, né? Sim. Porque a partir do momento que as empresas começam a usufruir desse benefício, não tem como falar, cara, vou voltar atrás. Porque é aquela coisa, você começa a entrar num embalo de tanta produtividade que é maravilhoso. E uma coisa que eu normalmente falo, se a gente quer falar de vantagens do gerenciamento de cores e até para o empresário, eu digo assim, gerenciamento de cores é tão bom que dá vida. Cara, você pode ir para casa, dormir sabendo que o cara vai produzir. Chegar no dia seguinte, né? E você não vai ficar ouvindo que a produção da noite foi perdida. E eles vão ter que atrasar toda a produção porque vai começar de manhã para poder tentar acertar de novo. E era o trabalho que tinha que ser entregue para o cliente às 9 horas da manhã. Quer dizer, isso dá vida. O cara passa a ir para casa, né, poder jantar com a família.
Não, ir no cinema com a esposa. vou te dar mais um dado que é legal também. Imagina o lado do vendedor, que está lá dentro do cliente, conversando com o cliente. Quando ele não Aham. tem a segurança que o produto que vai ser entregue vai dar certo, ele tem uma reação, ele tem uma maneira de se portar, uma maneira de colocar. Agora, cara, imagina, esse cara sabendo que o produto vai estar correto, que vai estar tudo perfeito, cara, a confiança que ele tem e a argumentação na venda e a força de venda tem impacto direto. Olha É, onde o gerenciamento de cor pode chegar, por exemplo. exato. Não, e o Marcelino está falando aqui de que ele pegou um mesmo lote de lona com variações dentro do lote e tudo mais. Veja, quando você começa a fazer conta, como esse cara de um trabalho de R$ 700 e que ele gastou 4.000, Uhum. porque inclusive eu não contei, esse cara perdeu o trabalho pro de 900. Ou seja, ele gastou 4.000 E não conseguiu e entregar. não levou o trabalho. O outro de 400 que tinha, de 900 que tinha o gerenciamento de cores, foi lá e fez, e entregou o trabalho. Caramba, cara. Né? Então, quando você começa a fazer conta, assim como eu estava falando da tinta, a tinta tem lá seu percentual no valor final do seu produto. A mesma coisa você tem com a lona. Né? Então, a lona, normalmente, o substrato, ele varia entre 5% e 8% do produto final. Uhum. Né? Quer dizer, se ele é 5% a 8%, cara, você tem muita coisa antes para acertar na tua empresa, antes de ficar trocando lona por lona de R$ 1 a menos. R$ 1 a menos na sua lona vai te trazer problema de lote, vai te trazer problema de variação, e aí você vai começar a ter problema de hora máquina perdida. Se você colocar na conta, você vai dizer assim, não valeu a pena R$ 1 mais barato a lona. Uhum. Exatamente, porque você sabe qual é o impacto que ela causou dentro da sua empresa como um todo. Exatamente. Cara, Então, você vê como vai longe, né? não, e eu gosto hoje dessa visão de gestão com gerenciamento de coisa, porque, cara, é negócio, é dali que você tem que tirar o teu sustento, é dali que dependem normalmente diversas famílias, né? E você tem tudo isso, né? E, de repente, o cara está batendo cabeça por pouca coisa. Cara. E aí, tô curioso, quando é que a gente vai ter acesso a essas ferramentas todas e como é que funciona essa análise para começar, o primeiro passo, pensando nisso? O primeiro passo, eu te diria que é a gente fazer uma análise de cada cenário. Como a gente viu aí diversas situações, cada caso é um caso. Claro, cada Né? empresa tem uma cultura. Cada empresa tem uma cultura, tem uma máquina diferente, que está com um RIP diferente, que está com uma tinta diferente, né? Que tem uma história diferente, que tem objetivos diferentes. Certo. Né? Porque tem empresa que o objetivo, o que é? Eu estava falando outro dia, você pode ter 2 objetivos para o gerenciamento de cores. E a pergunta era assim, mas então o gerenciamento de cores é só para quem quer qualidade. Daí eu cheguei assim, não. Quem quer qualidade tem um gerenciamento de cores mais preciso para reduzir a variação de impressão. Quem quer manter a máquina produzindo o tempo todo tem um gerenciamento de cores para ter um setup rápido, mesmo que tenha uma variação maior durante a produção, mas ele serviu para deixar a máquina rodando mais tempo. Uhum. Né? Então, na verdade, quando a gente está falando nessas questões, o primeiro passo é fazer uma análise de cenário. Perfeito. E aí eu vou te dizer que, para o pessoal que está assistindo a live e tudo mais, que entrar em contato comigo, seja pelo direct, seja pelo Facebook, seja através de vocês, e vocês nos Perfeito, passam. claro, o canal está aberto. A gente vai oferecer entre 1 hora e 1 hora e meia de análise de gestão da empresa. Quer dizer, a gente poder fazer uma conversa juntos e ver o que pode ser melhorado. Né? Maravilhoso. Então, a minha ideia, o que é? Quem está interessado, eu vou pedir uma lista de algumas coisas, número de máquinas, quais são as mídias e tudo, e que me mandem isso antes, junto com algumas fotos da empresa. Porque se a gente nessa 1 hora e meia, a gente for levantar isso, não vai dar nem para o café. Uhum. Né?
Então, para a gente ser mais produtivo, se ele me entregar esses dados antes, a gente começa já, eu tendo feito uma análise prévia, e aí a gente começa a discutir assim, olha, por que você está fazendo isso? O teu custo pode estar errado. Quais são os objetivos, né? Quais são os teus objetivos? O que você está vendendo para o teu cliente? O que você está disputando no mercado? Você está no mercado de disputar o preço e por centavos você perde o pedido? Ou você está no mercado em que você diz assim, eu mantenho um padrão de qualidade, eu sei o que eu estou te entregando e tenho uma margem de lucro um pouco maior. Né? Então, e o cliente, na hora que você diz assim, a minha lona, por exemplo, vai chegar lá e vai ficar parecida com o teu impresso do catálogo que você mandou fazer na gráfica. Uhum. Né? A minha lona, por exemplo, não vai sofrer com a luz, porque ela vai ficar lá alguns meses. Quer dizer, a gente pode analisar, a gente pode chegar e dizer assim, você quer o gerenciamento de cores? Na tua situação, nós temos 3 caminhos. Podemos investir inicialmente, por exemplo, num equipamento. Não existe só equipamento de 30 mil reais, existem equipamentos mais baratos. Existem soluções que a gente pode implantar em que esse começo vai ser possível. E talvez com impacto, como você falou, de muitas vezes de 50% em termos de qualidade e tudo mais. Pode ver, Sim. É uma cultura, até o Ricardo está aqui, o Ricardo Pitadust, ele sempre fala isso, ele fala, ele tem um conjunto de máquinas, porque necessariamente não são todas que servem para o cliente, mas é importante entender a necessidade do cliente para fazer o direcionamento correto de qual máquina vai atender a sua demanda. Né? E é exatamente por isso que a gente tem a diversidade, como o gerenciamento de cor tem isso, né? O próprio André colocou o gerenciamento de cor dentro do Fine Art, também é outro lado incrível, onde a gente tem um controle absoluto e se torna muitas vezes até mais fácil em alguns momentos. Então a gente tem tudo isso, né? O Júnior está aqui, tem tanta gente jóia aqui hoje, eu falei, poxa, que legal, né? Acabou virando um encontro de amigos. Mas notem como o gerenciamento de cores, ele saiu dessa plataforma técnica e ele ganhou vida no coração da empresa. Ele vira essencial nesse momento. Eu estou oferecendo isso, inclusive, eu estou vendo tanto essa questão de gestão, que semana passada foi muito engraçado, porque me ligou um cliente e me disse assim, meu i1 pifou. Faz o teste para mim para ver se está funcionando. Opa, em épocas de coronavírus, faz o seguinte, passo 1, 2, 3, tal, vamos fazer, vamos verificar. Tá. i1 está queimado. Legal. Daí ele chegou assim, eu preciso comprar uma máquina. O que você acha da máquina de tal marca com tal tecnologia? Eu virei, é uma boa máquina, faz boa impressão. Tá, mas e por que você vai comprá-la? Não, porque eu preciso aumentar minha produção. Eu virei, peraí, desculpa, mas eu acho que você está fazendo a pergunta errada. Ele, como assim? Qual é o produto que você consegue vender no seu cliente num preço que você tenha lucro? Aí, a hora que você responder essa pergunta, a gente discute qual é a máquina que vai dar atenção a essa produção. A essa demanda. Né? Sabe? Então, é mais ou menos por aí. É esse papo que eu quero ter com o pessoal e a gente poder pensar juntos, porque sempre saem coisas melhores. E a gente, com essa visão que a gente tem de diversas empresas, a gente consegue detectar coisas que você, quando está no meio do jogo, você não percebe. Com certeza, porque você está envolvido dentro daquele redemoinho do dia a dia, né? Então é legal ter essa visão mais distante que consegue ter uma análise mais crítica. Ou criteriosa, vamos colocar dessa forma, né? E aí você consegue ver de um ponto de vista diferente e você consegue dizer assim, realmente, vamos traçar por aqui. E vamos começar a coletar esses dados, vamos começar a medir, vamos começar a colocar painel do lado da máquina, ver aonde realmente o teu dinheiro está indo. E você vai descobrir que não é onde você acredita. Essa é a parte interessante, né? A gente começa as medições e a partir do momento que você tem isso, ela te dá diretriz mais fundamentada, o que é uma diferença gigantesca, né? Aí você investe com segurança. Né? Não é aquela coisa assim do... não, vou fazer isso. É a grande diferença, né? Do gastar e investir.
Exatamente. né, que fica bastante claro. Então, assim, a gente tem isso, nossa, assim, é uma cultura, pode ver, a gente já tem essa cultura há muito tempo, quando fala de Photoshop, de tanto que a gente trabalhou nisso, trabalhamos em cima de PDF, otimizações e tudo mais, e o gerenciamento de cor só vem para confirmar isso, tudo que a gente vem elaborando e vem apresentando para o mercado nesse tempo todo. E tem um outro detalhe que a gente não falou, que se a gente está falando hoje em dia em cliente, e o Lean é interessante porque ele foi criado na época de pós-guerra. Uhum. Quer dizer, era uma época em que a Toyota tinha que tirar leite de pedra, porque era uma economia acabada, né, em que eles tinham que fazer mais produtos com as mesmas coisas. Então, eles desenvolveram metodologias para que você pensasse de forma a ter a melhoria contínua que você falou, Uhum. e com investimentos pequenos, né? Então, quando você consegue colocar essa metodologia para você fazer com que a coisa funcione dentro da sua empresa, você começa a tomar decisões muito mais embasadas em números, em realidade, em Assertivas. fatos, muito mais assertivas. Sem dúvida. A sua taxa de sucesso passa a ser maior. E o que diz isso, inclusive? O que tem valor é o que o cliente paga. Então, se o cliente não paga por isso, né, isso pode ser um problema gigante. Primeiro, porque ele pode não comprar. A gente estava falando sobre e-commerce. Uhum. Né? Quer dizer, vamos imprimir a partir da internet. Tudo muito bonito. Né? Agora, daí você não tem o gerenciamento de cores. Qual é a lei no Brasil sobre venda não presencial? Que você tem 7 dias para devolver. 7 dias de arrependimento. Ele olhou e disse, não gostei. Não era isso. E aí? O gerenciamento de cores funciona onde? Garantindo que o seu cliente vai estar satisfeito. Exatamente. Se você tem um cliente satisfeito, ele volta. Né? Você não tem que conquistar novos clientes. Claro que você sempre vai em busca de novos clientes. Apesar que eu queria colocar uma definição de cliente que eu aprendi e estou levando para mim, que eu acho maravilhosa. Você tem um cliente quando ele comprou de você mais de uma vez. Uhum. Porque se ele só chegou e comprou uma única vez, necessariamente ele não é seu cliente, ele passou por você. Mas a partir do momento que ele fez a segunda, a terceira, agora eu posso falar, tem um cliente. E a gente tem que trabalhar duro para manter ele dentro de casa. E na prática, apesar de trabalhar duro para mantê-lo dentro de casa, é muito menos duro do que você trabalhar para conquistar novos clientes todos os dias. Uhum. Sem dúvida alguma. Marcelo, já apareceu o sinalzinho aqui. Quero fazer 2 recados super importantes. Vamos lá. Né? Primeiro deles, FESPA está chegando. Marcelo vai ser nosso instrutor lá dentro. Então, teremos uma área de congressos, além do concept e tudo mais. Então, fica aí o convite para você entrar no site, fazer sua inscrição, porque de 23 a 25 de setembro estaremos todos juntos no Expo Center Norte. Né? O segundo, o Israel, que é nosso parceiro aqui, também está promovendo o Sales Conference e a FESPA está entrando com tudo, ou seja, é um evento focado na parte de vendas, focado no mercado que vai acontecer digitalmente agora no dia 16 de maio. Então, basta entrar no Instagram do Sales Experience Day, eu vou deixar depois todos os links, que vale muito a pena. Então, Marcelo, obrigado de coração. Queria que você deixasse aí uma mensagem e como é que o pessoal te encontra. Afinal de contas, não é todo dia que a gente recebe de presente um diagnóstico desse, né, cara? Eu vou até anotar aqui já o meu. Né? Tem o meu Instagram, o Copete Marcelo. Perfeito. Tem o Easy Color Underline, né? E tem o próprio da Facebook Facebook também. Vai fazer essa ponte para vocês também, porque afinal de contas, e tem o da esse é o nosso FESPA. momento de colaborar com o mercado. Né? Então, a ideia é justamente essa, é fazer uma troca. Eu tenho colocado uma hashtag nas minhas publicações que é Juntos Somos Mais Fortes. Certeza. Se nós não nos ajudarmos nesse momento, nós não vamos sair vivos dessa. Não adianta metade sair vivo e a outra metade sair morrendo de fome. Né? A gente vai ter um caos social que vai ser absurdo. A gente precisa, antes de